A seguir estão os 613 mandamentos e a fonte de sua derivação da Bíblia hebraica, conforme enumerado pelo filósofo, médico, escritor, astrônomo e rabino Maimônides. Reconhecer que o Criador eterno existe. 22. Não crer que existam outros deuses além dele, padrão. 23. Iemenita. 22. Reconhecer sua unidade. Deuteronômio 6:4 Amar a ele. Deuteronômio 6:5 Temer a ele. Deuteronômio 10:20 Santificar o nome dele. Erive. 22:32 Não profanar o nome dele. Lê. 22:32 Não destruir objetos associados ao nome de Deus. Deuteronômio 12:4 Obedecer ao profeta de cada geração se ele não acrescentar nem tirar os estatutos. Deuteronômio 18:15 Não pôr o Senhor à prova. Deuteronômio 6:16 Seguir os caminhos do Senhor. Deuteronômio 28:9 Se apegar a ele. Deuteronômio 10:20 Amar outros israelitas. Lê. 19:18 Amar os estrangeiros, gentios. Deuteronômio 10:19 Não odiar outros israelitas. Lê. 19:17 Repreender um pecador. Erive. 19:17 Não envergonhar os outros. Lê. 19:17 Não oprimir os fracos. 22:21 Não espalhar mentiras, calúnias ou difamações. Las honrará. Lê. 19:16 Não se vingar. Lê. 19:18 Não guardar rancor. Lê. 19:18 Aprender a Torá, a lei, traço. Deuteronômio 6:7 Honrar aqueles que ensinam e conhecem a Torá. Lê. 19:32 Não praticar a idolatria. Lê. 19:4 Não seguir os caprichos do seu coração ou o que seus olhos veem. 15:39 Não blasfemar. 22:27 Não adorar ídolos da maneira como são adorados. Padrão. 26. Iemenita. 25 Não adorar ídolos nas 4 maneiras como adoramos a Deus. Padrão. 26. Iemenita. 25 Não fazer um ídolo para si mesmo. Padrão. 25. Iemenita. 24 Não fazer um ídolo para os outros. Lê. 19:4 Não fazer formas humanas mesmo para fins decorativos. Padrão. 20:21 Iemenita. 20:20 Não transformar uma cidade em idolatra. Deuteronômio 13:14 Para queimar uma cidade que se transformou em adoradora de ídolos. Deuteronômio 13:17 Não reconstruí-la como uma cidade. Deuteronômio 13:17 Não tirar proveito disso. Deuteronômio 13 Não missionar um indivíduo para a adoração de ídolos. Deuteronômio 13:12 Não amar o idólatra. Deuteronômio 13:9 Não deixar de odiar o idólatra. Deuteronômio 13:9 Não salvar o idólatra. Deuteronômio 13:9 Não dizer nada em defesa do idólatra. Deuteronômio 13:9 Não se abstenha de incriminar o idólatra. Deuteronômio 13:9 Não profetizar em nome da idolatria. Deuteronômio 13:14 Não dar ouvidos a um falso profeta. Deuteronômio 13:4 Não profetizar falsamente em nome de Deus. Deut. 18:20 Não ter medo do falso profeta. Deut. 18:22 Não jurar em nome de um ídolo. 23:13 Não realizar mediunidade. Lê. 19:31 Não realizar vidência. Lê. 19:31 Não sacrificar seus filhos a Moloque. Lê. 18:21 Não erguer um pilar em um local público de culto. Deut. 16:22 Não se curvar diante de uma pedra lisa. Lê. 26:1 Não plantar uma árvore no pátio do templo. Deut. 16:21 Para destruir ídolos e seus acessórios. Deut. 12:2 Para não tirar proveito dos ídolos e seus acessórios. Deut. 7:26 Não tirar proveito de ornamentos de ídolos. Deut. 7:25 Não fazer aliança com idólatras.
Deut. 7. 2 Não mostrar favor aos idólatras. Deut. 7. 2 Não permitir que idólatras habitem na terra de Israel. X. 23 e 33 Não imitar idólatras em costumes e roupas. ERV. 20 e 23 Não ser supersticioso. LE. 19 e 26 Não entrar em transe para prever acontecimentos, etc. Deut. 18 e 10 Não se envolver em adivinhação. ERV. 19 e 26 Não murmurar encantamentos. Deut. 18 e 11 Não tentar contatar os mortos. Deut. 18 e 11 Não consultar o médium. Deut. 18 e 11 Não consultar o vidente. Deut. 18 e 11 Não realizar atos de magia. Deut. 18 e 10 Os homens não devem raspar o cabelo das laterais da cabeça. ERV. 19 e 27 Os homens não devem raspar a barba com uma navalha. LE. 19 e 27 Os homens não devem usar roupas femininas. Deut. 22, 5 As mulheres não devem usar roupas masculinas. Deut. 22, 5 Para não tatuar a pele. LE. 19 e 28 Para não rasgar a pele no luto. Deut. 14, 1 Para não cortar o cabelo no luto. Deut. 14, 1 Para se arrepender, tesuvá, e confessar erros. 5, 7 Para recitar o Shema 2 vezes ao dia. Deut. 6, 7 Para orar todos os dias. 23 e 25 Os Kohanim, sacerdotes, devem abençoar a nação israelita diariamente. 6 e 23 Para usar tefilim, filactérios, na cabeça. Deut. 6, 8 Para ligar tefilim no braço traço. Deut. 6, 8 Para colocar uma missuzã no batente da porta. Deut. 6, 9 Cada homem deve escrever um rolo da Torá, Sefer Torá. Deut. 31 19 O rei de Israel deve ter um rolo da Torá, Sefer Torá, separado para si. Deut. 17 e 18 Para ter tzitzit em roupas de 4 pontas. 15 e 38 Para abençoar o Todo-Poderoso depois de comer. Deut. 8 e 10 Para circuncidar todos os homens no 8º dia após seu nascimento. Brit Milá-GN 17 e 10 Para descansar no Shabat, sábado-ex. 23 e 12 Não realizar trabalho proibido no Shabat, padrão, ex. 20 e 11, Iemenita, ex. 20 e 10 O tribunal não deve infligir punição no Shabat, ex. 35, 3 Não andar fora dos limites da cidade no Shabat, ex. 16 e 29 Para santificar o Shabat com o Kiddush e Adalá, padrão, ex. 29, Iemenita, ex. 28 Para descansar do trabalho, proibido no Yom Kippur, dia da expiação. LE. 23 e 32 Não fazer trabalho proibido no Yom Kippur. LE. 23 e 32 Para jejuar no Yom Kippur. LE. 16 e 29 Não comer ou beber no Yom Kippur. LE. 23 e 29 Para descansar no primeiro dia da Páscoa. LE. 23, 7 Não fazer trabalho proibido no primeiro dia da Páscoa. LE. 23, 8 Para descansar no 7º dia da Páscoa. LE. 23, 8 Não fazer trabalho proibido no 7º dia da Páscoa. LE. 23, 8 Para descansar na Shavuot, festa das colheitas ou festa das primícias. LE. 23 e 21 Não fazer trabalho proibido na Shavuot. LE. 23 e 21 Para descansar no Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico. LE. 23 e 24 Não fazer trabalho proibido no Rosh Hashanah. LE. 23 e 25 Para descansar na Sukkot, festa das cabanas ou festa das tendas. LE. 23 e 35 Não fazer trabalho proibido na Sukkot. LE. 23 e 35 Descansar no Shemini Atzeret, 8º dia de Assembleia. LE. 23 e 36 Não fazer trabalho proibido no Shemini Atzeret. LE. 23 e 36 Não comer chametes,
Alimentos fermentados, na tarde do 14º dia de Nissan, Deut. 16, 3 para destruir todos os chametes no 14º dia de Nissan, Es. 12 e 15 não comer chametes em todos os 7 dias da Páscoa, Es. 13, 3 não comer misturas contendo chametes todos, os 7 dias da Páscoa, Es. 12 e 20 não ver chametes em seu domínio por 7 dias, Es. 13, 7 não encontrar chametes em seu domínio por 7 dias, Es. 12 e 19 comer matzá na primeira noite da Páscoa, Es. 12 e 18 relatar o êxodo do Egito naquela noite, X. 13, 8 ouvir o shofar no primeiro dia de Tishrei, Rosh Hashanah, Nun. 9, 1 habitar numa sucá pelos 7 dias de Sukkot, Lev. 23 e 42 pegar um lulavé, um etrog no primeiro dia de Sukkot, no templo, todos os 7 dias, Lev. 23 e 40 cada homem deve dar meio shekel anualmente, Es. 30 a 13 o sinédrio deve calcular para determinar quando um novo mês começa, Es. 12, 2 afligir-se e clamar a Deus em tempos de calamidade, NM. 10, 9 casar-se por meio de Ketubá e Kiduzim, Deut. 22 e 13 não ter relações sexuais com mulheres que não sejam assim casadas Deut. 23 e 18 não recusar alimentos, roupas e relações sexuais de sua esposa, Es. 21 e 10 ter filhos com a esposa, GNM. 28 emitir um divórcio por meio de um documento Get, Deut. 24, um homem não deve casar novamente com sua ex-mulher depois do que ela se casou com outra pessoa, Deut. 24, 4 realizar Ibum, casamento levirato, casar com a viúva de um irmão sem filhos, Deut. 25, 5 realizar alisar, libertar a viúva de um irmão sem filhos do Ibum, Deut. 25, 9 a viúva não deve casar novamente até que os laços com o cunhado sejam removidos, por alisar, Deut. 25, 5 o tribunal deve multar quem seduz sexualmente uma donzela, Es. 22, 15 a 16 o estuprador deve se casar com sua vítima se ela não for casada, Deut. 22 e 29 ele nunca tem permissão para se divorciar dela, Deut. 22 e 29 o caluniador deve permanecer casado com sua esposa, Deut. 22 e 19 ele não deve se divorciar dela, Deut. 22 e 19 para cumprir as leis do Sotá, Nun. 5 e 30 não colocar óleo em sua oferta de refeição, como de costume, Nun. 5 e 15 não colocar olíbano em sua oferta de refeição, como de costume, Nun. 5 e 15 não ter relações sexuais com sua mãe, Lev. 18, 7 não ter relações sexuais com a esposa de seu pai, Lev. 18, 8 não ter relações sexuais com sua irmã, Lev. 18, 9 não ter relações sexuais com a filha da esposa de seu pai, Lev. 18, 11 não ter relações sexuais com a filha de seu filho, Lev. 18, 10 não ter relações sexuais com sua filha, Lev. 18, 10 não ter relações sexuais com a filha de sua filha, Lev. 18, 10 não ter relações sexuais com uma mulher e sua filha, Lev. 18, 17 não ter relações sexuais com uma mulher e a filha de seu filho, Lev. 18, 17 não ter relações sexuais com uma mulher e a filha de sua filha, Lev. 18, 17 não ter relações sexuais com a irmã de seu pai, Lev. 18, 12 não ter relações sexuais com a irmã de sua mãe, Lev. 18, 13 não ter relações sexuais com a esposa do irmão de seu pai, Lev. 18, 14 não ter relações sexuais com a esposa de seu filho, Lev. 18, 15 não ter relações sexuais com a esposa do seu irmão, Lev. 18, 16 não ter relações sexuais com a irmã de sua esposa, Lev. 18, 18 um homem não deve ter relações sexuais com um animal, Lev.
18. 23. Uma mulher não deve ter relações sexuais com um animal. Lê. 18. 23. Um homem não deve ter relações sexuais com outro homem. Lê. 18. 22. Não ter relações sexuais com seu pai. Lê. 18. 7. Não ter relações sexuais com o irmão de seu pai. Lê. 18. 14. Não ter relações sexuais com a esposa de outra pessoa. Lê. 18. 20. Não ter relações sexuais com uma mulher menstrualmente impura. Lê. 18. 19. Não se casar com estrangeiros, gentios ou não-judeus. Deuteronômio 7:3. Não permitir que os homens moabitas e amonitas se casem com o povo israelita. Deuteronômio 23:4. Não deixar de permitir que um descendente de egípcio de terceira geração entre na Assembleia. Deut. 23:8-9. Não deixar de permitir que um descendente de edomita de terceira geração entre na Assembleia. Deut. 23:8-9. Não deixar um manzer, filho, nascido de um relacionamento ilegal, se casar com o povo israelita. Deut. 23:3. Não permitir que um homem incapaz de ter filhos, estéril, se casar com o povo israelita. Deut. 23:2. Não oferecer a Deus nenhum animal macho castrado. ERV. 22 e 24. O sumo sacerdote de Israel não deve se casar com uma viúva. Lê. 21 e 14. O sumo sacerdote não deve ter relações sexuais com uma viúva, mesmo fora do casamento. Lê. 21 e 15. O sumo sacerdote deve se casar com uma donzela virgem. Lê. 21 e 3. Um cohen, sacerdote, não deve se casar com uma divorciada. Lê. 21:7. Um cohen não deve se casar com uma zoná, uma mulher que teve um relacionamento sexual proibido. Lê. 21:7. Uma cohen não deve se casar com um xalala, uma pessoa profanada. Parte ou produto de 169 a 172. ERV. 21:7. Não fazer contato sexual prazeroso com nenhuma mulher proibida. ERV. 18:6. Para examinar os sinais dos animais para distinguir entre cozer e não cozer. Lê. 11:2. Para examinar os sinais de aves para distinguir entre cozer e não cozer. Deut. 14:11. Para examinar os sinais de peixes, para distinguir entre cozer e não cozer. Lê. 11:9. Para examinar os sinais de gafanhotos para distinguir entre cozer e não cozer. Lê. 11:21. Não comer animais não caser. Lê. 11:4. Não comer aves não cozer. Lê. 11:13. Não comer peixes não caser. Lê. 11:11. Não comer insetos voadores não cozer. Deut. 14:19. Não comer criaturas não cozer que rastejam na terra. Lê. 11:41. Não comer vermes não cozer. Lê. 11:44. Não comer larvas e vermes encontrados em frutas no solo. ERV. 11:42. Não comer criaturas que vivem na água, exceto peixes. Cozer. Lê. 11:43. Não comer a carne de um animal que foi abatido de maneira incorreta, de maneira não ritual. Deut. 14:21. Não tirar proveito de boi condenado ao apedrejamento. X. 21 e 28. Não comer carne de animal mortalmente ferido. Ex. 22 e 30. Não comer um membro arrancado de uma criatura viva. Deut. 12 e 23. Não consumir sangue. Lê. 13 e 17. Não comer certas gorduras de animais limpos. Lê. 13 e 17. Não comer o nervo ciático. GN 32-33. Não comer misturas de leite e carne cozidos juntos. Ex. 23 e 19. Não cozinhar carne e leite juntos. Ex. 34-26. Não comer pão de grão novo antes do comer. Lê. 23 e 14. Não comer grãos ressecados de grãos novos antes do comer. Lê. 23 e 14. Não comer grãos maduros de grãos novos antes do comer. Lê. 23 e 14. Não comer o fruto de uma árvore durante seus primeiros 3 anos. ERV. 19 e 23. Não comer sementes diversas plantadas em um vinhedo. Deut.
22, 9 não comer frutas sem dízimo, NV. 22 e 15 não beber vinho derramado em serviço aos ídolos, Deut. 32, 38 para abater um animal ritualmente antes de comê-lo, Deut. 12 e 21 não abater um animal e seus filhotes no mesmo dia, Lev. 22 e 28 para cobrir o sangue de uma besta ou ave abatida com terra, NV. 17 e 13 mandar embora a mãe pássaro antes de levar seus filhos, Deut. 22, 6 para libertar a mãe pássaro se ela for tirada do ninho, Deut. 22, 7 não jurar falsamente em nome de Deus, NV. 19 12 não tomar o nome de Deus em vão, padrão, ex. 27, Iemenita, ex. 26 para não negar a posse de algo confiado a você, LV. 19 11 para não jurar em negação de uma reivindicação monetária, LE. 19 11 para jurar em nome de Deus para confirmar a verdade quando considerado necessário pelo tribunal, Deut. 10 e 20 para cumprir o que foi dito e fazer o que foi declarado, Deut. 23 e 24 para não quebrar juramentos ou votos, Num. 30, 3 para juramentos e votos anulados. Existem as leis de anulação de votos explícitas na Torá, Num. 30, 3 o nazireu, pessoa consagrada, deve deixar seu cabelo crescer, Num. 6, 5 o nazireu não deve cortar o cabelo, Num. 6, 5 o nazireu não deve beber vinho, misturas de vinho ou vinagre de vinho, Num. 6, 3 o nazireu não deve comer uvas frescas, Num. 6, 3 o nazireu não deve comer passas, Num. 6, 3 o nazireu não deve comer sementes de uva, Num. 6, 4 o nazireu não deve comer cascas de uva, Num. 6, 4 o nazireu não deve estar sob o mesmo teto que um cadáver, Num. 6, 6 o nazireu não deve entrar em contato com os mortos, Num. 6, 7 o nazireu deve raspar a cabeça após trazer sacrifícios após a conclusão de seu período de nazireato, NUM. 6, 9 para estimar o valor das pessoas conforme determinado pela Torá, Lev. 27, 2 para estimar o valor dos animais consagrados, Lev. 27, 12 a 13 para estimar o valor das casas consagradas, Lev. 27 14 para estimar o valor dos campos consagrados, Lev. 27 16 executar as leis de interdição de posses, Xerém, NV. 27 28 para não vender o Xerém, Lev. 27 28 para não resgatar o Xerém, Lev. 27 28 não plantar sementes diversas juntas, Lev. 19 19 não plantar grãos ou verduras em uma vinha, Deut. 22, 9 não cruzar animais de espécies diferentes, Lev. 19 19 não trabalhar com animais de espécies diferentes juntos, Deut. 22 e 10 não usar chatinês, um pano tecido de lã e linho, Deut. 22 e 11 para deixar um canto do campo sem cortês para os pobres, Lev. 19 10 para não colher esse canto, Lev. 19, 9 para deixar respigas, Lev. 19, 9 para não recolher as respigas, Lev. 19, 9 para deixar os cachos de uvas sem forma, Lev. 19 10 para não colher os cachos informes de uvas, Lev. 19 10 para deixar as respigas de uma vinha, Lev. 19 10 não recolher as respigas de uma vinha, Lev. 19 10 deixar os feixes esquecidos no campo, Deut. 24 e 19 para não recuperá-los, Deut. 24 e 19 para separar o dízimo dos pobres, Deut. 14 e 28 para fazer justiça social, Tzedaká, Deut. 15, 8 não negar caridade aos pobres, Deut. 15, 7 para anular Terumá, oferta alçada, Gedolá, presente para o Cohen, Deut. 18, 4 levita deve separar 1/10 de seu dízimo, Num.
18 e 26 não prefaciar um dízimo para o próximo, mas separá-los em sua ordem apropriada. 22 e 28 um não Cohen não deve comer terumá. Lev. 22 e 10 um trabalhador contratado ou um fiador judeu de um Cohen não deve comer terumá. Lev. 22 e 10 um Cohen incircunciso não deve comer terumá. 12 e 48 um Cohen impuro não deve comer terumá. Lev. 22, 4 um xalalá, parte de número S 169 a 172 acima, não deve comer terumá. Lev. 22 e 12 reservar mazer, dízimo, a cada ano de plantio e dá-lo a um levita. 18 e 24 para reservar o segundo dízimo, mazer sheni, deut. 14 e 22 não gastar o dinheiro do resgate em nada além de comida, bebida ou unguento, deut. 26 14 não comer mazer sheni enquanto impuro, deut. 26 14 um enlutado no primeiro dia após a morte não deve comer mazer sheni, deut. 26 14 não comer grãos do mazer sheni fora de Jerusalém, deut. 12 e 17 não comer produtos do vinho do mazer sheni fora de Jerusalém, deut. 12 e 17 não comer óleo do mazer sheni fora de Jerusalém, deut. 12 e 17 as safras do quarto ano devem ser totalmente para fins sagrados, como mazer sheni. Lev. 19 e 24 para ler a confissão dos dízimos a cada quarto e sétimo ano, deut. 26 13 deixar de lado os primeiros frutos e levá-los ao templo. 23 e 19 os Kohanim, sacerdotes, não devem comer as primeiras frutas fora de Jerusalém, deut. 12 e 17 para ler a porção da Torá relativa à sua apresentação, deut. 26, 5 reservar uma porção de massa para um Cohen, 15 e 20 para dar a perna dianteira, 2 bochechas e o abomazo de animais abatidos a um Cohen, deut. 18, 3 para dar a primeira tosquia de ovelhas a um Cohen, deut. 18, 4 para resgatar os filhos primogênitos e dar o dinheiro a um Cohen, pediam a bem, 18 e 15 para resgatar o asno primogênito dando um cordeiro a um Cohen, 13 e 13 quebrar o pescoço do asno se o dono não tiver intenção de resgatá-lo, 13 e 13 para descansar a terra durante o sétimo ano, Shemitah, sem fazer nenhum trabalho que promova o crescimento, 34 21 não trabalhar a terra durante o sétimo ano, Lev. 25, 4 não trabalhar com árvores para produzir frutos naquele ano, Lev. 25, 4 não colher safras que cresceram selvagens naquele ano da maneira normal, Lev. 25, 5 não colher uvas que cresceram selvagens naquele ano da maneira normal, Lev. 25, 5 deixar de graça todos os produtos que cresceram naquele ano, 23 e 11 liberar todos os empréstimos durante o sétimo ano, deut. 15, 2 não pressionar ou reclamar do devedor, deut. 15, 2 não se abster de emprestar imediatamente antes da liberação dos empréstimos por medo de perda monetária, deut. 15, 9 o sinédrio deve contar 7 grupos de 7 anos, ERV. 25, 8 o sinédrio deve santificar o 50º ano, Lev. 25 10 para tocar o shofar no 10º dia de Tishrei para libertar os escravos, Lev. 25, 9 não trabalhar o solo durante o 50º ano, Jubileu, ERV. 25 11 não colher da maneira normal o que cresce selvagem no 50º ano, Lev. 25 11 não colher uvas que cresceram selvagens da maneira normal no 50º ano, Lev. 25 11 cumprir as leis de propriedades familiares vendidas, Lev. 25 24 não vender a terra em Israel indefinidamente, ERV. 25 23 cumpra as leis das casas em cidades muradas, Lev. 25 29 a tribo de Levi não deve receber uma porção da terra em Israel, mas sim cidades para habitar, deut. 18 os levitas não devem participar dos despojos de guerra,
Deut. 18. Para dar aos levitas cidades, para habitarem em seus campos circundantes. 35. Não vender os campos, mas eles permanecerão os levitas antes e depois do ano do jubileu. ERV. 25-34 para construir um templo. 25. 8 Não construir altar com pedras talhadas em metal, padrão. 20-24. Iemenita. 20-23 Não subir degraus até o altar, padrão. 20-27. Iemenita. 20-26 Para mostrar reverência ao templo. 19-30 Para guardar a área do templo. 18. 2 Para não deixar o templo desprotegido. 18. 5 Para preparar o óleo da unção. 30-31 Não reproduzir a fórmula do óleo da unção. 30-32 Não ungir com o óleo da unção. 30-32 Não reproduzir a fórmula do incenso. 30-37 Não queimar nada no altar dourado além de incenso. 30-9 Os levitas devem transportar a arca em seus ombros. 7-9 Não retirar os apoios da arca. 25-15 Os levitas devem trabalhar no templo. 18-23 Nenhum levita deve fazer o trabalho de um cohen ou de outro levita. 18-3 Para dedicar o cohen ao serviço. 21-8 O trabalho dos turnos dos cohenim deve ser igual durante os feriados. Deut. 18-6-8 Os cohenim devem usar suas vestes sacerdotais durante o serviço. 28-2 Para não rasgar as vestes sacerdotais. 28-32 A couraça do cohen gadol, sumo sacerdote, não deve ser solta do efode. 28-28 Um cohen não deve entrar no templo embriagado. 10-9 Um cohen não deve entrar no templo com a cabeça descoberta. 10-6 Um cohen não deve entrar no templo com roupas rasgadas. 10-6 Um cohen não deve entrar no templo indiscriminadamente. 16-2 Um cohen não deve deixar o templo durante o serviço. 10-7 Para enviar o impuro do templo. 5-2 Pessoas impuras não devem entrar no templo. 5-3 Pessoas impuras não devem entrar na área do monte do templo. Deut. 23-11 Os cohenim impuros não devem prestar serviço no templo. 22-2 Um cohen impuro, após a imersão, deve esperar até o pôr do sol antes de retornar ao serviço. 22-7 Um cohen deve lavar as mãos e os pés antes do serviço. 30-19 Um cohen com defeito físico não deve entrar no santuário ou se aproximar do altar. 21-23 Um cohen com defeito físico não deve servir. 21-17 Um cohen com um defeito temporário não deve servir. 21-17 Aquele que não é um cohen não deve servir. 18-4 Para oferecer apenas animais sem mácula. 22-21 Não dedicar um animal maculado para o altar. ERV. 22-20 Para não abatê-lo. 22-22 Para não borrifar seu sangue. 22-24 Para não queimar sua gordura. 22-22 Para não oferecer um animal temporariamente maculado. Deut. 17. Não sacrificar animais manchados, mesmo que oferecidos por estrangeiros, gentios. ERV. 22-25 Não infligir feridas a animais dedicados. ERV. 22-21 Para resgatar animais dedicados que foram desqualificados. Deut. 12 15 Para oferecer apenas animais com pelo menos 8 dias de idade. 22-27 Não oferecer animais comprados com o salário de uma meretriz ou animal trocado por um cachorro. Alguns interpretam troca por um cachorro como se referindo ao salário de um prostituto. 20-21 Deut.
23 e 19 não queimar mel ou fermento no altar, ERV. 2 e 11 para salgar todos os sacrifícios, LEV. 2 e 13 não omitir o sal dos sacrifícios, ERV. 2 e 13 realize o procedimento da oferta queimada conforme prescrito na Torá, LEV. 3 não comer sua carne, Deut. 12 e 17 execute o procedimento da oferta pelo pecado, ERV. 6 e 18 não comer a carne da oferta pelo pecado interior, ERV. 6 e 23 para não decapitar uma ave trazida como oferta pelo pecado, ERV. 5, 8 realize o procedimento da oferta pela culpa, ERV. 7, os Kohanim devem comer a carne do sacrifício no templo, ES. 29 e 33 os Kohanim não devem comer a carne fora do pátio do templo, Deut. 12 e 17 não Kohen não deve comer carne de sacrifício, ES. 29 e 33 para seguir o procedimento da oferta de paz, LEV. 7 e 11 não comer a carne de pequenos sacrifícios antes de aspergir o sangue, Deut. 12 e 17 para trazer ofertas de refeições conforme prescrito na Torá, LEV. 2, 1. Não colocar óleo nas ofertas de cereais dos malfeitores, ERV. 5 e 11 para não colocar o Líbano nas ofertas de farinha dos malfeitores, LEV. 13 e 11 não comer a oferta de manjares do sumo sacerdote, LEV. 6 e 16 não assar uma oferta de farinha como pão fermentado, LEV. 6 e 10 os Kohanim devem comer os restos das ofertas de refeição, LEV. 6, 9 para trazer todas as ofertas declaradas e voluntárias ao templo, no primeiro festival subsequente, Deut. 12, 5 a 6 não reter o pagamento incorrido por qualquer voto, Deut. 23 e 22 para oferecer todos os sacrifícios no templo, Deut. 12 e 11 para trazer todos os sacrifícios de fora de Israel para o templo, Deut. 12 e 26 não matar os sacrifícios fora do pátio, LEV. 17, 4 não oferecer sacrifícios fora do pátio, Deut. 12 e 13 oferecer 2 cordeiros todos os dias, 28, 3 acender uma fogueira no altar todos os dias, LEV. 6 não extinguir este fogo, LEV. 6 remover as cinzas do altar todos os dias, ERV. 6, 3 queimar incenso todos os dias, ES. 30, 7 acender a menorá todos os dias, ES. 27 e 21 o Kohen Gadol deve trazer uma oferta de refeição todos os dias, LEV. 6 e 13 trazer 2 cordeiros adicionais como ofertas queimadas no Shabat, 28, 9 porás o pão da proposição perante a Deus perpetuamente, ES. 25 30 trazer ofertas adicionais em Rosh deste novo mês, 28 11 para trazer ofertas adicionais na Páscoa, 28 19 para oferecer a oferta movida da farinha do trigo novo, LEV. 23 e 10 cada homem deve contar Omer, 7 semanas a partir do dia em que a nova oferta de trigo foi trazida, LEV. 23 e 15 trazer ofertas adicionais em Shavuot, 28 26 trazer 2 pães para acompanhar o acima, LEV. 23 e 17 trazer ofertas adicionais em Rosh Hashanah, 29, 2 trazer ofertas adicionais no Yom Kippur, 29, 8 trazer ofertas adicionais em Sukkot, 29 e 13 trazer ofertas adicionais em Shemini Atzeret, 29 e 35 não comer sacrifícios que se tornaram impróprios ou manchados, Deut. 14, 3 não comerem sacrifícios oferecidos com intenções impróprias, ERV. 7 18 não deixar sacrifícios além do tempo permitido para comê-los, ERV. 22 e 30 não comer do que sobrou, LEV. 19, 8 não comer de sacrifícios que se tornaram impuros, ERV. 7 19 uma pessoa impura não deve comer em sacrifícios, ERV. 7 20 queimar os sacrifícios restantes, LEV.
7:17 Queimar todos os sacrifícios impuros. NV. 7:19 Seguir o procedimento de Yom Kippur na sequência prescrita na Parashat Sharemot após a morte dos filhos de Arão. NV. 16:3 Aquele que profanou propriedade deve pagar o que profanou mais 1/5 e trazer um sacrifício. NV. 5:16 Não trabalhar animais consagrados. Deut. 15:19 Não tosar a lã de animais consagrados. Deut. 15:19 Abater o sacrifício pascal na hora especificada. X. 12:6 Não abatê-lo com o fermento. Ex. 23:18 Não deixar a gordura durante a noite. Ex. 23:18 Abater o segundo cordeiro pascal. Num. 9:11 Comer o cordeiro pascal com matzá e marrom na noite do dia 14 de Nissan. Ex. 12:8 Comer o segundo cordeiro pascal na noite do dia 15 de Iyar. Num. 9:11 Não comer a carne pascal crua ou cozida. Ex. 12:9 Não retirar a carne pascal dos confins do grupo. Ex. 12:46 Um apóstata não deve comer dele. Ex. 12:43 Um trabalhador contratado permanente ou temporário não deve comer dele. Ex. 12:45 Um homem incircunciso não deve comer dela. Ex. 12:48 Não quebrar nenhum osso com a oferta pascal. X. 12:46 SL. 34:20 Não quebrar nenhum osso da segunda oferta pascal. Num. 9:12 Não deixar nenhuma carne da oferta pascal até de manhã. X. 12:10 Não deixar a segunda carne pascal até de manhã. Num. 9:12 Não deixar a carne da oferta festiva do dia 14 para o dia 16. Deut. 16:4 Ser visto no templo na Páscoa. Shavuot e Sukkot. Deut. 16:16 Para comemorar nestes 3 festivais, trazer uma oferta de paz. Ex. 23:14 Para se alegrar com esses 3 festivais, traga uma oferta de paz. Deut. 16:14 Não aparecer no templo sem oferendas. Deut. 16:16 Não se abster de se alegrar e dar presentes aos levitas. Deut. 12:19 Para reunir todas as pessoas no Sukkot após o 7º ano. Deut. 31:12 Deixar de lado os animais primogênitos. X. 13:12 Os Kohanim não devem comer animais primogênitos sem mácula fora de Jerusalém. Deut. 12:17 Não resgatar o primogênito. Num. 18:17 Separe o dízimo dos animais. Lev. 27:32 Não resgatar o dízimo. Lev. 27:33 Cada pessoa deve trazer uma oferta pelo pecado, no templo, por sua transgressão. NV. 4:27 Traga um Azon Talur, oferta do templo, quando tiver dúvidas quanto à culpa. LV 5:17-18 Traga um Azon Vadai, oferenda do templo, quando a culpa for verificada. LV. 5:25 Traga um Olev Ored, oferta do templo, se a pessoa for rica, um animal, se for pobre, um pássaro ou uma oferta de farinha. Lev. 5:7-11 O Sinédrio deve trazer uma oferta, no templo, quando governa erroneamente. LV. 4:13 Uma mulher que teve um problema de funcionamento vaginal, deve trazer uma oferta, no templo, depois de ir para o mikvá. Lev. 15:28-29 Uma mulher que deu à luz deve trazer uma oferta, no templo, depois de ir para o mikvá. Lev. 12:6 Um homem que teve um problema de funcionamento urinário não natural, deve trazer uma oferta, no templo, após ir para o mikvá. Lev. 15:13-14 Um metzora, aquele que tem uma doença de pele, deve trazer uma oferenda, no templo, após ir para o mikvá. Lev. 14:10 Não substituir outro animal por um separado para o sacrifício. LV. 27:10 O novo animal, além do substituído, mantém a consagração. LV. 27:10 Não mudar os animais consagrados de um tipo de oferta para outro. LV.
27 e 26 Executar as leis de impureza dos mortos. 19 e 14 Realizar o procedimento da novilha vermelha, para Duma. 19. 2 Cumprir as leis da aspersão da água. 19 e 21 Governe as leis do Tsarat humano conforme prescrito na Torá. Lê. 13 e 12 O Metsura não deve remover seus sinais de impureza. Deut. 24. 8 O Metsura não deve raspar sinais de impureza em seu cabelo. Lê. 13 e 33 O Metsura deve divulgar sua condição rasgando suas roupas, permitindo que seu cabelo cresça e cobrindo seus lábios. Lê. 13 e 45 Siga as regras prescritas para purificar o Metsura. Lê. 14. 2 O Metsura deve raspar todo o cabelo antes da purificação. Lê. 14. 9 Cumprir as leis da Tsarat das roupas. Lê. 13. 47 Cumprir as leis de Tsarat das casas. Lê. 13 e 34 Observe as leis da impureza menstrual. Nidá, Eriv. 15 e 19 Observe as leis de impureza causadas pelo parto. Eriv. 12. 2 Observe as leis de impureza causadas pelo atraso ou adiamento do ciclo menstrual de uma mulher. Eriv. 15 e 25 Observe as leis de impureza causadas por problemas de funcionamento do homem. Ejaculação irregular de sêmen infectado. Lê. 15. 3 Observe as leis de impureza causadas por um animal morto. Eriv. 11 e 39 Observe as leis de impureza causadas pelos 8 Jatsim, insetos. Lê. 11 e 29 Observe as leis de impureza de uma emissão seminal, ejaculação regular, com sêmen normal. Lê. 15 e 16 Observe as leis de impureza relativas a alimentos líquidos e sólidos. Eriv. 11 e 34 Cada pessoa impura deve mergulhar em um mikvah para se tornar pura. Lê. 15 e 16 O tribunal deve julgar os danos sofridos por um boi que chifra. 21 e 28 O tribunal deve julgar os danos causados pela ingestão de um animal. 22. 4 O tribunal deve julgar os danos causados por uma fossa. 21 e 33 O tribunal deve julgar os danos causados pelo incêndio. 22. 5 Não roubar dinheiro furtivamente. Lê. 19 e 11 O tribunal deve implementar medidas punitivas contra o ladrão. 21 e 37 Cada indivíduo deve garantir que suas balanças e pesos sejam precisos. Lê. 19 e 36 Não cometer injustiça com balanças e pesos. Eriv. 19 e 35 Não possuir balanças e pesos imprecisos, mesmo que não sejam para uso. Deut. 25 13 Não mover um marco de fronteira para roubar a propriedade de alguém. Deut. 19 e 14 Não sequestrar. Padrão. 20 e 14 Iemenita. 20 e Não roubar abertamente. Lê. 19 e 13 Não reter salários ou deixar de pagar uma dívida. Eriv. 19 e 13 Não cobiçar e tramar para adquirir a posse de outrem. Padrão. 20 e 15 Iemenita. 20 e 14 Não desejar a posse de outrem. Padrão. Deut. 5 e 19 Iemenita. Deut. 5 e 18 Retorne o objeto roubado ou seu valor. Lê. 5 e 23 Para não ignorar um objeto perdido. Deut. 22. 3 Devolva o objeto perdido. Deut. 22. 1 O tribunal deve implementar leis contra aquele que agride outro ou danifica a propriedade de outro. 21 e 18 Não matar outro ser humano. Padrão. 20 e 13 Iemenita. 20 e 12 Não aceitar restituição monetária para expiar o assassino. 35 e 31 O tribunal deve enviar o assassino acidental para uma cidade de refúgio. 35 e 25 Não aceitar restituição monetária em vez de ser enviado para uma cidade de refúgio. 35 e 32 Não matar o assassino antes que ele seja julgado.
35:12 Salve alguém que está sendo perseguido mesmo tirando a vida do perseguidor. Deute. 25:12 Para não ter pena do perseguidor. 35:12 Não ficar de braços cruzados se a vida de alguém estiver em perigo. 19:16 Designar cidades de refúgio e preparar rotas de acesso. Deute. 19:3 Quebrar o pescoço de um bezerro no Vale do Rio após um assassinato não resolvido. Deute. 21:4 Não trabalhar nem plantar aquele vale de rio. Deute. 21:4 Para não permitir que armadilhas obstáculos permaneçam em sua propriedade. Deute. 22:8 Faça uma grade de proteção ao redor de telhados planos. Deute. 22:8 Não pôr pedra de tropeço na frente de um cego, nem dar conselhos prejudiciais. LV. 19:14 Ajude outro a remover a carga de um animal que não pode mais carregá-la. 23:5 Ajude outros a carregarem seus animais. Deute. 22:4 Para não deixar os outros perturbados com seus fardos, mas para ajudar a carregar ou descarregar. Deute. 22:4 Realizar vendas de acordo com a lei da Torá. 25:14 Não cobrar a mais ou a menos por um artigo. 25:14 Não insultar ou prejudicar ninguém com palavras. 25:17 Não enganar um imigrante monetariamente. 22:20 Para não insultar ou prejudicar um imigrante com palavras. 22:20 Compre um escravo hebreu de acordo com as leis prescritas. 21:2 Não vendê-lo como um escravo é vendido. 25:42 Para não trabalhar opressivamente. 25:43 Não permitir que um não-judeu trabalhe opressivamente. LV. 25:53 Não deixá-lo fazer trabalho escravo servil. 25:39 Dê-lhe presentes quando ele ficar livre. Deute. 15:14 Não mandá-lo embora de mãos vazias. Deute. 15:13 Resgatar servas judias. 21:8 Noivo da serva judia. 21:8 Mestre não deve vender sua serva. 21:8 Os escravos cananeus devem trabalhar para sempre, a menos que feridos em um de seus membros. LV. 25:46 Não extraditar um escravo que fugiu para Israel. Deute. 23:16 Não ofender um escravo que veio a Israel em busca de refúgio. Deute. 23:16 Os tribunais devem cumprir as leis de trabalhador contratado e guarda contratado. 22:9 Pague os salários no dia em que foram ganhos. Deute. 24:15 Não atrasar o pagamento dos salários após o prazo acordado. 19:13 O trabalhador contratado pode comer da safra não colhida onde trabalha. Deute. 23:25 O trabalhador não deve comer durante o horário contratado. Deute. 23:26 O trabalhador não deve comer mais do que pode comer. Deute. 23:25 Não amordaçar um boi enquanto há traço. Deute. 25:4 Os tribunais devem cumprir as leis de um devedor. 22:13 Os tribunais devem cumprir as leis de um guarda não remunerado. 22:6 Emprestar aos pobres e destituídos. 22:24 Não pressioná-los para pagamento se você souber que eles não o têm. 22:24 Pressione o idólatra para pagamento. Deute. 15:13 O credor não deve aceitar garantias à força. Deute. 24:10 Devolva a garantia ao devedor quando necessário. Deute. 24:13 Para não atrasar seu retorno quando necessário. Deute. 24:12 Não exigir garantias de uma viúva. Deute. 24:17 Não exigir como garantias os utensílios necessários ao preparo dos alimentos. Deute. 24:6 Não emprestar com juros.
25:37 Não pedir emprestado com juros. Deut. 23:20 Não intermediar empréstimo com juros, garantias, testemunhos ou emissão de nota promissória, ex. 22:24 Empreste peça emprestado de idólatras com juros. Deut. 23:21 Os tribunais devem cumprir as leis do demandante, admitidor ou negador, ex. 22:8 Cumprir as leis da ordem de herança, num. 27:8 Nomear juízes. Deut. 16:18 Não nomear juízes que não conheçam o processo judicial. Deut. 1:17 Decidir por maioria em caso de desacordo. Ex. 23:2 O tribunal não deve executar por maioria de pelo menos a maioria de 2 é necessária. Ex. 23:2 O juiz que apresentou fundamento de absolvição não deve apresentar argumento para condenação em casos de pena capital. Ex. 23:2 Os tribunais devem cumprir a pena de morte por apedrejamento. Deut. 22:24 Os tribunais devem cumprir a pena de morte na fogueira, RV. 20:14 Os tribunais devem cumprir a pena de morte pela espada, ex. 21:20 Os tribunais devem cumprir a pena de morte por estrangulamento, RV. 20:10 Os tribunais devem enforcar os apedrejados por blasfêmia ou idolatria. Deut. 21:22 Enterros executados no dia em que são mortos. Deut. 21:23 Não atrasar o enterro durante a noite. Deut. 21:23 O tribunal não deve deixar o feiticeiro viver. Ex. 22:17 O tribunal deve dar chicotadas ao transgressor. Deut. 25:2 O tribunal não deve ceder o número prescrito de chibatadas. Deut. 25:3 O tribunal não deve matar ninguém com base em evidências circunstanciais. Ex. 23:7 O tribunal não deve punir ninguém que foi forçado a cometer um crime. Deut. 22:26 Um juiz não deve ter pena do assassino ou agressor no julgamento. Deut. 19:13 Um juiz não deve ter misericórdia do pobre homem no julgamento. Lev. 19:15 Um juiz não deve respeitar o grande homem no julgamento. Lev. 19:15 O juiz não deve decidir injustamente a causa do transgressor habitual. Ex. 23:6 Um juiz não deve perverter a justiça. Lev. 19:15 Um juiz não deve perverter um caso envolvendo um imigrante ou um órfão. Deut. 24:17 Julgue com justiça. Lev. 19:15 O juiz não deve temer um homem violento no julgamento. Deut. 1:17 Os juízes não devem aceitar subornos. Ex. 23:8 Os juízes não devem aceitar o testemunho a menos que ambas as partes estejam presentes. Ex. 23:1 Não amaldiçoar os juízes. Ex. 22:27 Não amaldiçoar o chefe de Estado ou líder do Sinédrio. Ex. 22:27 Não amaldiçoar nenhum israelita honesto. Lev. 19:14 Qualquer pessoa que conheça as evidências deve testemunhar no tribunal. Lev. 5. Interrogue cuidadosamente a testemunha. Deut. 13:15 Uma testemunha não deve servir como juiz em crimes capitais. Deut. 19:17 Não aceitar o testemunho de uma única testemunha. Deut. 19:15 Os transgressores não devem testemunhar. Ex. 23:1 Os parentes dos litigantes não devem testemunhar. Deut. 24:16 Não testemunhar falsamente. Padrão. Ex. 20:14 Iemenita. Ex. 23 Punir as falsas testemunhas enquanto tentavam punir o réu. Deut. 19:19 Haja de acordo com a decisão do Sinédrio. Deut. 17:11 Não se desviar da palavra do Sinédrio. Deut. 17:11 Para não adicionar aos mandamentos da Torá ou suas explicações orais. Deut. 13:1 Para não diminuir da Torá quaisquer mandamentos, no todo ou em parte. Deut.
13. 1 para não amaldiçoar seu pai e sua mãe. Ex. 21 e 17 para não bater em seu pai e sua mãe. Ex. 21 e 15 respeite seu pai ou mãe. Padrão. Ex. 20 e 13. Iemenita. Ex. 20 e 12 tema sua mãe ou pai. Lev. 19. 3 não seja um filho rebelde. Deut. 21 e 18 fique em luta por seus parentes. Lev. 10 e 19 sumo sacerdote não deve se contaminar por nenhum parente. Eriv. 21 e 11 o sumo sacerdote não deve entrar sob o mesmo teto que um cadáver. Eriv. 21 e 11 um cohen não deve se contaminar, indo a funerais ou cemitérios, para ninguém, exceto parentes. Lev. 21. Nomear, eleger um rei para Israel. Deut. 17 e 15 não nomear um estrangeiro para ser rei de Israel. Deut. 17 e 15 o rei não deve ter muitas esposas. Deut. 17 e 17 o rei não deve ter muitos cavalos. Deut. 17 e 16 o rei não deve ter muita prata e ouro. Deut. 17 e 17 destrua 7 nações cananeias. Deut. 20 e 17 para não deixar nenhum deles permanecer vivo. Deut. 20 e 16 apague a memória de Amaleque. Deut. 25 e 19 lembre-se do que Amaleque fez ao povo israelita. Deut. 25 e 17 nunca esquecer as atrocidades e emboscadas de Amaleque em nossa jornada do Egito no deserto. Deut. 25 e 19 não residir permanentemente no Egito. Deut. 17 e 16 ofereça termos de paz aos habitantes de uma cidade durante o cerco e trate-os de acordo com a Torá se eles aceitarem os termos. Deut. 20 e 10 não oferecer paz a Amon e Moabe enquanto os sitia. Deut. 23, 7 não destruir as árvores frutíferas, mesmo durante o cerco. Deut. 20 e 19 prepare as latrinas fora dos campos. Deut. 23 e 13 prepare uma pá para cada soldado para cavar. Deut. 23 e 14 nomeie um sacerdote para falar com os soldados durante a guerra. Deut. 22 aquele que se casou, construa uma nova casa ou plante uma vinha. Receba um ano para si, regozijar com suas posses. Deut. 24. 5 não exigir dos acima mencionados qualquer envolvimento, comunal ou militar. Deut. 24. 5 para não entrar em pânico e recuar durante a batalha.